Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos, então, iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Me desculpa se estiver aparecendo, vocês estiverem ouvindo um barulho aqui, meu vizinho está em obras e para gravar fica complicado. Voltemos, então. Capítulo 5, o quinto vídeo do capítulo 10 hoje. Bem-aventurados os misericordiosos. Já começa com tudo. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Isso já, assim, o texto já começa com tudo, já dá um bom chacoalho na gente, né? Então, quando, né, naquela passagem, quando a mulher, né, que foi pega em adúltero, a mulher que foi pega em adultério, né, foi levada a Jesus, né, os escribas e os fariseus, querendo cutucar Jesus, né, perguntou para ele qual era a opinião dele, né, sobre essa situação, porque Moisés tinha proibido isso, né, e tudo mais. Então eles queriam testar Jesus, né, cutucar mesmo. Porém, Jesus disse: aquele dentre vós que estiver sem pecados, atire-lhe a primeira pedra. E assim, Jesus voltou para o que estava fazendo. E aí, dessa forma, um a um foram saindo, imagino que bem de fininho, porque sabe aquela coisa da vergonha que tipo você olha meio do lado? Acredito que tenha acontecido muito isso, porque chegaram com todas, né, se achando, se sentindo, e quando Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Não dá para medir é grande ou pequeno pecado. Poderia não ter sido pego em adultério, mas e entre tantas coisas? Ou mesmo em adultério, não é mesmo? Então, um a um foi saindo de fininho, e eis que fica só a mulher e Jesus. E Jesus pergunta para ela: ninguém te condenou, mulher? Não, ninguém, Senhor. Onde ele diz: então, nem ele Então Jesus disse: nem eu vou te condenar, nem eu te condeno, mulher. Vai e não peques mais. Você entendeu? Então, nem Jesus. E a gente tá toda hora olhando o pecado do outro, né? E os nossos pecados. A gente tá olhando? A gente tá botando reparo o que tá acontecendo? Porque às vezes a gente olha só o ato em si, né? A atitude que se é tomada. Aqui, ó, às vezes a gente não peca fazendo, mas a gente peca pensando, sentindo, né? Assim, aqui traz como pecado, né? Mas eu digo com relação a questões, então não dá pra gente julgar o outro e não olhar pra gente, porque você vê esses textos que tudo ele traz o quê? Olhe primeiro pra você. Outro dia do argueiro e da trave, hoje vai julgar o outro? Da mesma forma que for julgar, vai ser julgado. Você entende? Então isso é muito sério. A gente tem que começar a parar de olhar para o outro e olhar mais para a gente. Eu já tenho falado isso aqui. E assim, baseado nos textos que a gente tá trazendo, né? Para a gente despertar. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi isso que Jesus disse. Então olhe para você, para sua consciência. Você está em situação de julgar o outro? É aí que tá. Então essa máxima faz da indulgência, da misericórdia, da clemência um dever, pois não há quem não necessite dela. Você entende como a gente tem que ter misericórdia? Porque hoje eu posso estar apontando o outro e amanhã serei eu. Então se cada um aprender isso, sabe, a olhar-se primeiro, fica muito mais fácil. Não há nem tanta necessidade de ter isso, porque eu vou estar cuidando da minha vida, você entendeu? Então, se cada um vai, então não há tanta essa de ter misericórdia com o outro. O outro é o outro, não é que não é para ter misericórdia, mas a vida do outro é a vida do outro. Eu vou olhar para minha vida, olhar para o outro quando se vai ajudar, isso é óbvio, né? A caridade. Algum momento a gente vai precisar de que alguém nos olhe com compaixão, com misericórdia, com clemência, entende? Então, cuidado aí. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós mesmos, porque é isso.
A medida que eu uso para julgar o outro é diferente da que eu uso para julgar a mim mesmo. E muitas vezes o que eu condeno no outro, eu tô cheia dessa situação, dessa atitude, tá bom? Antes de reprovar uma falta, atitude de alguém, olhemos para ver. Olhe para dentro de você, se você não está condenando a mesma coisa que você tem no outro. Eu estou condenando no outro, mas em mim não. Porque geralmente a gente projeta no outro algo que eu tenho em mim. Quando eu olho muito para o outro, algo que incomoda muito, alguma coisa que incomoda muito no outro, me deixa incomodado no outro, é porque eu estou projetando algo que é meu. Gente, a coisa é tão séria, por isso que às vezes eu fico sempre batendo nessa tecla. Aqui, lógico, a gente está dentro dos textos. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. Reprimir o mal, chamando a atenção no sentido de reprimir o mal, de não propagar o mal, né? Ou desacreditar as pessoas cujos atos desacreditamos. E esse último jamais tem desculpa. Pois vem da maledicência, da maldade. Você entendeu? Faz isso não é com intenção de ajudar, com intenção de deixar a pessoa mal, de maldizer a pessoa, de espalhar boato, fofoca muitas vezes. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. E porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Então, você entende? Então, é um intuito de ajudar, de corrigir. É o que eu sempre falo, você vai falar alguma coisa para alguém com amor, com cuidado, com um tom, com um jeito. E não é de qualquer jeito. Se eu quero ajudar, tem um jeito para isso. Então, é bem distinto uma situação da outra. Eu tô querendo ajudar ou tô querendo maldizer? Você entende como a gente tem que avaliar bem? Porque muitas vezes a gente se esconde atrás do eu só queria ajudar. Será? Observa. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso do seu semelhante. É uma pergunta, tá? Aliás, afinal, o homem não deve ajudar o homem no progresso, né? Dos seus semelhantes? Mas a gente não pode levar isso ao pé da letra, no sentido absoluto, tá? Não julgueis para não ser julgados, porque eu tenho que ajudar a progredir. Mas de que forma eu tô fazendo isso? Julgando? Isso daí não tá sendo ajuda, tá? Jesus, ele não podia proibir de reprovar o mal, porque ele mesmo reprovava, e ele reprovava de modo bem enérgico, de modo bem firme, sábio, óbvio, né? Mas ele quer dizer da autoridade da censura, que está na razão da autoridade moral daquele que pronuncia. Ou seja, como que eu vou corrigir alguém de alguma falta, de algum ato, se eu estou fazendo a mesma coisa? Com que autoridade eu estou corrigindo alguém se eu faço a mesma coisa? Peraí, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Não dá. E o pior, com que moral, com que autoridade moral que eu vou corrigir? A pessoa vai olhar e vai... Quem é você para falar isso, se você está fazendo isso? E aí eu tenho uma história que foi muito interessante, que caiu na minha cabeça como uma bomba. Eu tinha uma menina lá na loja, a mãe dela me mandava marmita, ela comia mistura, pegava o arroz limpinho, novinho e jogava no lixo. Não vou deixar, ninguém vai comer e tal, e jogava no lixo. A gente passando fome, isso, aquilo e tudo mais, e não pode, que, né? Eu tenho dó de estragar comida. Tudo bem. Eu levo marmita na loja, minha irmã leva. E às vezes não come tudo, porque também não dá pra ficar tudo. E sobrava marmitas na geladeira, porque ia sobrando restos. Aí um dia foi fazer uma limpeza, ela veio falar: Elaine, você fala pra mim tanto não jogar comida no lixo e você tá jogando. Por mais que era diferente, tipo assim, não tava pegando a comida limpa, nova, jogando no lixo, mas estava sendo jogada a comida no lixo. Você entende? Aí você achando que estava fazendo algo bom, só que eu nem percebi isso, só que ela provavelmente já via. Então, com que autoridade, você entendeu? Exemplifica na hora que eu li esse texto, caiu na minha cabeça, como uma bomba. Então, você entende com que moral eu vou corrigir alguém se eu tô fazendo a mesma coisa do que eu estou corrigindo no outro? Não dá. Então, antes da gente corrigir, a gente tem que ver se a gente tem a correção, tem autoridade para fazer a correção necessária. E outra coisa... Porque às vezes a pessoa que corrige, ela é a autoridade, é a encarregada de aplicar a lei. Você entendeu? Estou falando de modo geral, tá? Então, às vezes eu estou corrigindo algo no outro, da qual eu sou a autoridade de aplicar aquela lei,
Porém, eu sou a pessoa que viola essa mesma lei. Você entendeu? Me desculpe que foi rápido hoje, porque o tema era muito grande, que cabia muita coisa, tá? Para finalizar, a única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Então, olhemos para o que Jesus diz, para a gente se apoiar na hora de corrigir, na hora de fazer alguma coisa, tá bom? Abençoado seja o seu dia, um beijo no seu coração, muitos beijos de luz, gratidão ao pessoal do Raimundo, da Agenda Espírita, o pessoal que assiste a gente. Lembre dos conteúdos e busque, porque fica mais fácil da gente aplicar, porque só pela gente é mais difícil. Tendo Jesus como exemplo, facilita e nos fortalece. Gratidão.